Baixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, mas principalmente em nossos corações. O Senhor possa estar conduzindo cada mente aqui cativa a Ti nesse instante. Que pela Tua misericórdia Tu venha usar a minha vida, Senhor, para falar com os Teus filhos. Que tudo que venha sair dos meus lábios venha sair direto da sala do Teu trono e encontrar um solo fértil no coração dos Teus filhos e assim venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Pai, que eles não saiam daqui, mas da mesma forma que entraram, mas que haja cura, libertação, conversão, transformação. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária e tudo aquilo que vem para tirar a atenção dos seus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, Senhor. Conceda-nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje o tema da pregação é o Deus que responde, livra e restaura. Quem crê nisso? Né? Hoje de manhã eu fui levar uma palavra lá no clube de tiro, lá em São Pedro Aldeia. Todo mês eu faço isso, no último domingo do mês. Todo domingo tem um café do atirador lá. Só que o último domingo do mês eu vou lá e levo uma palavra. Hoje estava cheio, que tinha uns carros antigos também, exposição de carro antigo. E eu falei um pouco sobre a falta de amor, né? O crescimento da iniquidade, com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está escrito isso na palavra, né? Não sei se vocês viram o fato que aconteceu, o irmão ali compartilhou um vídeo comigo, eu já tinha visto, e aquilo ali me deixou muito triste. As pessoas comemorando a morte de um cara que supostamente tinha matado uma criança de 2 anos. Que não está provado nada, não é isso? Era um suspeito. E as pessoas comemoravam a morte do cara. Isso é muito triste. Não tem nada a ver com a pregação não, mas que gere uma reflexão no coração de vocês. Nosso senso de justiça tem cada vez ficado mais imundo do que nunca. A gente tem o desejo de ver as coisas acontecer, não importa como. Isso me entristeceu muito. Amém? Só compartilhando para que vocês orem. E que não seja a gente, nós não sejamos o portador desse excesso de justiça que é a iniquidade. A iniquidade, na raiz do primitivo, é a falta de lei. Então, sem lei, meu irmão, o coração perde o amor. Amém? Então, vamos lá. Pedir para que vocês abram a palavra de Deus no livro de Salmo número 34. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Livro de Salmo 34. Se você não tiver Bíblia, pega carona na telinha. E se você não estiver achando, amém? Você abre em qualquer lugar a tua Bíblia e faz aquela cara de que já achou, mas fala assim, meu Deus! Amém? Salmo todo mundo sabe onde está, né? Ali na meiuca, mais ou menos, pá, daquela... Então se for aquela Bíbliazinha cinza que tu catou do hotel da última viagem, tá ligado, né? Faz isso não, deixa pro próximo, pô. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Um salmo de Davi. Quando se fingiu de louco diante de Abimeleque que o expulsou. Amém? Esse é o título. E assim ele pôde escapar. Bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor. Que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo. E todos a uma voz exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem e o Senhor atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Filhos, vinde e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la.
Os olhos do Senhor contemplam os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Amém? O Salmo 34, como eu falei aqui no início, que na hora de copiar veio o título do Salmo, ele é um cântico de celebração e confiança em Deus, escrito por Davi em um momento de grande angústia que ele estava passando. Esse Salmo ele foi composto quando ele fugia de Saul e ele precisou se fingir de louco diante do rei Abimeleque. Ele estava lá na terra dos filisteus. Quem lembra dessa passagem? Ele estava fugindo de Saul, Saul queria matar ele, ele foi para a terra dos filisteus, e para ele não morrer na terra dos filisteus, né, que já tinha matado Golias, boladão, ele teve que se fingir de louco. Ele se fingiu de maluco. Agora, mesmo em um contexto de medo, num contexto de desespero, Davi ele proclama a bondade do Senhor. Ele proclama a fidelidade de Deus e o livramento que Deus concedeu àqueles que o buscarem. Deus ele concede livramento àqueles que o buscam. E o que a gente aprende nesse salmo? O que a gente pode aprender nesse salmo? Que Deus ele responde, ele livra e ele restaura. Amém? Então, se você está enfrentando dias difíceis, essa palavra ela vai incendiar o seu coração com fé e esperança. Se você está passando por alguma situação, seja em qual área da tua vida, fique atento, porque essa palavra ela vai incendiar o teu coração. Amém? E aí, o primeiro tópico aqui dessa passagem, dessa mensagem de hoje, é que Deus ele responde àqueles que o buscam. E a gente vê isso no versículo 4, quando diz assim: busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Esse versículo 4 ele revela uma verdade poderosíssima para cada um de nós, porque Deus ele não apenas ouve as nossas orações, mas ele também nos responde e nos livra dos nossos medos. Ele não é aquele cara que está passivo na oração, que a gente só fala e ele não toma atitude nenhuma, ele ouve, recolhe as suas orações e que se exploda. Às vezes pode até parecer isso, às vezes pode até gerar isso no teu coração, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, mas ele está participando ativamente de tudo na sua vida. Davi, ao escrever esse salmo, ele não estava em uma posição confortável, ele não estava no palácio cercado de segurança, de provisão, mas ele estava fugindo por sua vida, ele estava buscando refúgio em território inimigo. Você imagina, ele teve que fugir da sua terra para uma terra dos inimigos. E ainda assim, a resposta de Davi não foi o desespero, mas a busca intensa pelo Senhor. Só que quantos de nós, em momentos de angústia, desespero, de falta, a gente se desespera, literalmente, ao invés de confiarmos em Deus. Davi, ele estava fugindo, se escondendo, lidando com ameaças de morte, mas ele encontrou refúgio em Deus. A palavra hebraica para busquei aqui é darash, que significa procurar com insistência, examinar, buscar com sede. Não é uma busca casual, mas é algo intenso. E será que a gente tem feito isso diariamente, buscado a Deus intensamente em tudo que a gente faz? Será que a gente tem colocado o nosso coração com intensidade na vontade de estar vivendo o propósito de Deus? A palavra hebraica darash, ela nos ensina que buscar a Deus não é apenas uma oração ocasional, mas é um mergulho profundo na presença do Pai. Não é, Senhor, abençoe, tchau. É você mergulhar profundamente na presença do teu Pai. É uma busca perseverante, como a de alguém que tem sede e não se contenta com algumas gotinhas de água,
mas precisa de uma fonte inesgotável. Porque às vezes a gente se contenta com tão pouco, né, cara? Às vezes a gente para, ora e aí se contenta com pouco, e Deus tem um manancial para derramar sobre a tua vida. Você só precisa buscar intensamente, você só precisa entender o sentido dessa palavra buscar no hebraico. Buscar a Deus com intensidade. E essa é a diferença entre aqueles que têm uma fé superficial e aqueles que vivem experiências reais com Deus. Porque Jesus ele falou que viveríamos obras iguais ou maiores que a dele nessa terra. E sejam sinceros, quantos aqui estão vivendo obras iguais ou maiores que a de Jesus? Levanta a mão. Está faltando intensidade. Está faltando busca. Está faltando, gente. E a culpa não é de Jesus, a culpa não é da placa. É individual nossa. Como é que está a nossa busca? Como é que está a nossa entrega? Davi, ele estava em Gate, território dos filisteus. Ele estava se fingindo de louco para escapar da morte. Você depois pode anotar aí para ver na tua casa, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10 ao 15. Então, ele sabia que humanamente falando não havia saída. Ele sabia que, cara, vamos trazer para um contexto real do Rio de Janeiro? É a mesma coisa de um chefe do tráfico do terceiro comando se refugiar no Morro do Comando Vermelho. Tá ligado qual é da parada? O cara vai sair vivo? Foi isso que Davi fez, cara. Humanamente é impossível. Humanamente é impossível, não tinha saída. Só que em vez dele confiar apenas na estratégia humana, ele buscou em Deus. E qual foi o resultado? Deus livrou Davi. Deus deu um livramento. E quantas vezes a gente se encontra em situações sem saídas, das mais diversas na nossa vida. Momentos em que tudo parece contra nós, a nossa mente é bombardeada por medo, incerteza, seja em qual área for, às vezes é financeira, às vezes é num relacionamento, é familiar. Quantas dificuldades a gente passa. Agora o erro de muitos de nós é tentar resolver todas as coisas na força própria, enquanto Deus está nos chamando a confiar nele. Confia no Senhor. Foi essa busca intensa que mudou a história de Davi e pode mudar a nossa história também. Jeremias 29:13 reforça essa verdade quando diz assim: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que a gente tem buscado a Deus de todo o nosso coração? Ou será que a gente tem dividido o nosso coração com várias outras coisas? Será que Deus ele realmente tem sido o principal na nossa vida? Ou ele só é o principal na hora da gente numerar quais são as ordens das coisas para a gente justificar dentro de nós o não cumprimento de uma escala, a não ida numa igreja, né? Porque quem já ouviu primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, quarto ministério, não é isso? Aí só está nessa contagem Deus em primeiro lugar. Porque se teu coração não busca totalmente, você está se enganando. Para você se sentir bem com você mesmo, para não fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Você está entendendo? O segredo não é apenas orar, mas buscar até encontrar. Não é apenas pedir, mas insistir até ouvir a resposta. E a gente desiste muito fácil às vezes. Ah, Deus não está me ouvindo. Deus tem coisa mais importante para resolver. Hoje, Deus está te chamando para uma busca mais profunda. Algumas respostas que você espera, elas não vão vir de um pedido superficial, mas de uma sede genuína pela presença de Deus. O tempo de espera não é um silêncio divino, mas é um processo de construção da sua fé, meu querido. Amém? Quem está aqui comigo, dá uma glória a Deus. Então, seja qual for o seu medo, seja qual for o medo que tem tentado te paralisar, Deus ele já preparou um livramento para você. A sua parte agora é buscar com intensidade, porque aquele que busca com sinceridade sempre encontra uma resposta. Sabe, Deus ele sabe todas as coisas, então seja sincero, cara. Você pode até mentir para tua esposa, para o teu marido, para tua professora, para o teu filho, cara, mas para Deus não tem como mentir. Então quando você está na presença dele, seja intenso, sincero, rasga o teu coração, fala a verdade, pede socorro. Seja intenso, mergulha na verdade de Deus. E você vai ver Deus operando na tua vida. Deus,
Ele nos livra dos medos e das aflições. Versículo 15 diz assim: os olhos do Senhor contemplam os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A caminhada cristã nunca foi prometida como um trajeto sem desafios, mas tem sido vendido esse pano de fundo em muitas igrejas hoje em dia, infelizmente. E isso atrai muitas pessoas, porque as pessoas querem escutar coisas que deixem ela feliz, que tragam um conforto emocional. Mas a caminhada cristã não é isso. A caminhada cristã não é um trajeto fácil, cheio de flores. Pelo contrário, Jesus alertou: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando: olha, nesse mundo vocês vão viver em mar de flores. Não, isso está preparado para aqueles que perseverarem, aqueles que permanecerem. Perseverar e permanecer porque é difícil. É difícil. Só que aqui está uma boa notícia: não importa o tamanho da sua luta, Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Não importa o tamanho do que você esteja passando, em qual área você está passando, Deus ele não é indiferente a isso. Os olhos dele estão sobre cada dificuldade nossa, todos os detalhes da nossa vida. Os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor. Você tem clamado a Deus? Você tem entrado na presença de Deus com qualidade e intensidade, buscando o centro da vontade de Deus e o coração de Deus para a tua vida? Que nem eu brinquei lá hoje no clube, né? Eu falei: cara, a oração do crente hoje em dia é a oração da Noninho. Como é que é a oração da Noninho? Me dá, me dá, me dá. Só quer pedir, meu irmão. Sabe, só quer pedir. Mas clama a Deus pela presença dele. Você pode perder tudo, só não pode perder a presença de Deus. Porque se você perder tudo, não precisa perder a presença de Deus, ele te dá livramento, ele te conduz, ele te dá sabedoria, você tem tudo. Sem Deus você não tem nada. Você pode ser rico, mas você é um pobre homem rico. Eu prefiro ser um homem rico de Deus do que ser um homem milionário financeiramente. Você está entendendo? Não estou falando que você ser milionário é diferente de você buscar Deus, amém? Mas é de fato que muitos que têm muito dinheiro se confiam somente no seu poder. Só que, cara, e quando que a gente vai abrir o nosso coração e rasgar: Senhor, eu sou dependente de Ti, não aparta de mim a Tua presença, eu quero viver a Tua verdade, o Teu propósito. O verbo hebraico natsal, traduzido como livrar, significa arrancar, resgatar, tirar de um perigo iminente. E isso nos mostra que Deus ele não apenas observa as nossas dificuldades, mas Ele age com poder para nos arrancar delas. Ele age. O livramento do Senhor, ele não é uma teoria. Ele não é uma teoria. É uma realidade que transforma histórias. Se eu perguntar aqui, quantos tem aqui uma história de livramento de Deus? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Será que você se agarra a isso para viver daqui por diante? Acho que todos nós que chegamos aqui temos pelo menos uma história de livramento de Deus. Alguns bem abençoados, como eu, como César, tem muitas, né? Tem muitas histórias. Minha mãe falava: está fazendo hora extra. Não é porque ela desejava que eu tivesse morto, mas era a vida que eu levava, já era para eu estar morto. Quanto livramento Deus me deu. E isso transformou a minha história, me trouxe até aqui, me deu uma família linda. Você está entendendo? Davi, ele conhecia profundamente o que era depender do livramento de Deus. Ele não apenas fugiu da lança de Saul, mas ele também precisou escapar da terra dos filisteus, onde ele se viu cercado por inimigos. Humanamente, não tinha saída. Mas Deus, ele guardou, ele deu uma nova chance de Davi seguir o propósito dele. Talvez hoje você esteja se sentindo encurralado por algum problema, preso em um ciclo de medo e ansiedade. E assim como Davi, às vezes você não está enxergando uma solução, mas é aí que entra o poder de Deus. Você pode não estar enxergando um palmo à sua frente, meu irmão, mas o poder de Deus ele vai agir. Você não precisa enxergar, você não precisa viver pelo que você vê, mas pelo que você crê. Ele não livra apenas do perigo visível, daquilo que você vê, mas ele também nos resgata dos medos internos, das crises silenciosas e da opressão que tenta sufocar a tua fé.
Quantas vezes pessoas hoje em dia passam caladas por crise de ansiedade? Dentro de uma igreja, então, eu não posso falar nada para ninguém, que senão eu vou falar que eu estou em pecado. Meu irmão, se tu está passando por isso, tu está com esse sentimento, está amarrado no nome de Jesus. Vem aqui que eu ponho a mão na tua cabeça. Porque, meu irmão, Elias teve crise de ansiedade e depressão, desejou morrer, fugiu, não foi? Saiu correndo, fugiu, cara. Para mim aquilo ali é uma depressão, pô. Tu é ser humano, cara. Confia em Deus e faz a tua parte. Deus, ele vai te dar livramento. Eu já falei aqui diversas vezes, em 2017 eu passei por uma crise de ansiedade louca. Pensei em desistir do ministério, pensei com força. Quase entreguei o ministério. Se fosse um profeta falar comigo, eu tinha entregue o meu ministério. Que o diabo acusa. Mas eu preferi, eu fui até o final, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu fui buscando intensamente um período e tipo assim, botei Deus na parede, né? Falei, ó, até o final da conferência profética, se não falar comigo audivelmente, e busquei intensamente. Deus falou, Deus me deu o livramento. Então, se você está passando por alguma dificuldade, você busca intensamente, confia nele, ele vai te dar a palavra profética, ele vai liberar algo sobre a tua vida, ele vai te conduzir pelo livramento que você precisa, só precisa confiar. Você precisa lembrar aquilo que está escrito no Salmo 91, versículo 14 e 15, que diz assim: porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, e nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. O livramento de Deus, ele não é apenas sobre sair do perigo, mas é sobre ser transformado enquanto ele te conduz para uma vitória. Te livrar do perigo é muito fácil, mas a ideia de Deus é te transformar de dentro para fora enquanto ele te conduz para algo muito maior. Só que a gente é difícil, né? A gente não quer ser transformado. A gente quer permanecer com as nossas convicções humanas. A gente quer permanecer com as mentalidades que não vêm biblicamente, não são bíblicas, que não vêm do coração de Deus. Então, se a batalha tem sido intensa e o medo tem tentado te paralisar, ouça a voz de Deus hoje, porque Ele está te livrando. O medo, ele não define o seu futuro, a ansiedade, ela não vai controlar a sua vida, porque Deus, ele já decretou o seu resgate. Acho que ninguém está precisando disso aqui não, ninguém entendeu. Deus, ele já decretou o seu resgate, meu querido. Ele está agindo, mesmo que você ainda não esteja vendo. Creia, porque quando o clamor sobe, a resposta de Deus desce. Né? É aquele louvor, 1000 graus, né? Som da festa vai subir, sua glória descerá. Meu irmão, quando você clama, ela sobe e a glória de Deus desce. Você levanta clamor, sobe como incenso agradável e a glória de Deus desce. Você tem feito isso na presença de Deus? Você está precisando da glória de Deus? Comece a clamar com um coração sincero. Transborda os teus medos, a tua ansiedade diante de Deus, e Ele vai te dar livramento, Ele vai derramar toda a glória dele sobre a tua vida. Você está pronto para isso? Você está disposto a viver isso? Agora, Deus, Ele só restaura aqueles que estão quebrantados. Não adianta você querer vir para Deus com soberba, cheio de marra, igual um filho mimado. Não adianta. No versículo 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. A restauração de Deus, ela não acontece em corações endurecidos, mas naqueles que, em meio à dor, escolhem se render a Ele. Aqueles que, em meio às dificuldades, entendem que não são capazes de nada sem a presença de Deus. A palavra hebraica daká, traduzida como quebrantado, ela traz a ideia de algo esmagado, reduzido a pó. Isso é forte, meu querido. Porque está falando o quê? Perto está o Senhor dos que têm o coração esmagado, reduzido a pó. E o coração, biblicamente, está ligado
diretamente com os sentimentos, com as emoções. Não é isso? Sim ou não? Agora você imagina. Só que essa é exatamente a condição que nos torna mais sensíveis à presença e ao agir de Deus. Quando a gente não tem mais para onde fugir, quando a gente já está esmagado, quando a gente está ali igual o pó da rabiola que o nego fala, não é isso? Aí a gente não tem mais para onde ir, meu irmão, é ali que a gente fica mais sensível a Deus. E muitas vezes a gente foge das dores e dos processos difíceis, mas são nesses momentos que Deus está mais perto de nós, querendo transformar a nossa visão, o nosso coração. O quebrantamento não é sobre fraqueza, mas é sobre dependência. É o quanto você está disposto a depender de Deus. Isso não quer dizer que você é fraco, mas você entende que é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo, ele fala isso. É quando a gente se rende completamente que a gente experimenta a verdadeira restauração. Davi escreveu esse salmo após viver experiências intensas de perseguição, medo e solidão. Cara, você consegue se pôr no lugar de Davi aqui? O cara foi parar numa caverna cheio de maluco. Cheio de maluco. Parece até Búzios. Eu falo que Búzios é a grande caverna de Adulão, rapaz. Só vem parar maluco nesse lugar, rapaz. Né, pastor? O teu pastor é um deles. Pô, tá doido, rapaz. Tem de tudo. Mas você imagina o cara sendo perseguido, foi parar dentro de uma caverna. E olha que ele já tinha sido ungido como rei, mas ainda não estava no trono. Como é que isso devia soar dentro dele? Pô, cara, eu fui ungido rei e estou vivendo essa desgraça aqui. Quantos de nós tem esse pensamento? Você já recebeu uma palavra profética, Deus já liberou coisas maravilhosas sobre a tua vida, mas no meio do processo você duvida da palavra, você tem dificuldade de enxergar que Deus tem algo maravilhoso, você tem dificuldade de se quebrantar, porque você tomou posse da palavra e já quer viver a palavra sem passar pelo processo. Pega um cara do juiz, não é não, Juan? Se eu der a faixa preta para você, como é que vai ser? Mas tu vai pegar a faixa preta se tu permanecer, tu vai apanhar muito, vai bater muito, faz parte do processo. E na vida com Deus é a mesma coisa. Eu apanhei muito para chegar na faixa preta. E agora apanho muito para permanecer. Você está entendendo? As pessoas querem tomar posse da promessa sem passar pelo processo. A terra prometida estava lá, mas eles tiveram que dar 13 voltas em volta da muralha. Eles tiveram que guerrear com um monte de povos. Eles tiveram que fazer um monte de coisa. Era o processo que eles precisavam para eles entrarem na terra prometida. Davi, ele estava sendo tratado como um fugitivo, um homem sem lar, traído e caçado. O que fazer quando a promessa parece distante e o coração está despedaçado? Busca o Senhor. Busca o Senhor. Porque é difícil, o próprio Provérbios fala, cara. A esperança adiada adoece o coração, não é isso? Não é isso que está escrito em Provérbios? E quantas vezes a gente olha e fala, cara, mas está sendo adiada, isso adoece, eu estou falando por mim mesmo, cara. Quantas vezes eu olhei, eu tenho promessas de Deus que ainda não se cumpriram, mas começa a tardar, aquilo adoece o nosso coração se a gente focar nisso. Mas em vez de focar na promessa, foca no propósito, que é o caminho. Foca no dia a dia, naquilo que Deus está fazendo em você para transformar você, para você ser apto a tomar posse da tua promessa, a você viver a tua promessa. Busca o Senhor. Talvez você hoje também esteja vivendo um momento assim, as coisas não estão saindo como você esperava, seu coração está ferido e parece que Deus está em silêncio com você. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus, ele está pertinho de você, ele está coladinho contigo, meu querido. Ele está vendo as suas lágrimas, ele conhece suas dores e, acima de tudo, ele tem um plano perfeito de restauração para a tua vida. Você pode não enxergar, cara, mas ele está ali trabalhando. Ele está ali trabalhando. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Porque anos depois, aquele jovem quebrantado no deserto, ele se tornou o maior rei de Israel. Davi foi o maior rei de Israel. O que parecia ser um tempo de sofrimento era, na verdade, um tempo de preparo.
problema do ser humano é que a gente não quer passar pelo sofrimento, a gente escolhe só aqui agora. É por isso que as igrejas que vendem a teologia da prosperidade estão cheias. É por isso que os pastores que pregam prosperidade e andam de um monte de coisa, não vou ficar falando aqui para você também achar que eu estou falando de algum pastor específico, não. Porque cada um vai dar conta daquilo que pregou, entendeu? Amém? E vai dar conta daquilo que quis seguir, porque a escolha é sua, a Bíblia está lá para todo mundo. Não é igual antigamente que a Bíblia ficava trancada no lugar e só alguns tinham acesso, porque tinham medo de que descobrissem a verdade que estava na Bíblia. Não, está lá para todo mundo. Mas as pessoas, elas querem o caminho mais fácil. Elas querem escutar as coisas que levam ela com mais facilidade. Só que o caminho de Cristo, a porta é estreita, o caminho é difícil. A Bíblia está falando que a gente tem que participar do sofrimento de Cristo. Participar do sofrimento de Cristo não deve ser fácil não, meu querido. Isaías, quando ele... eis-me aqui, está aqui, então toma ali, brasa no lábio. Meu irmão, tu já botou uma comida quente dentro da boca? Não é? Agora tu imagina a brasa na beiça. Porque para você ser preparado para o propósito, meu irmão, tu vai passar pela dor, cara. O pastor que não fala isso está mentindo para você se sentir benzinho, para estar lá, fazer um monte de coisa, mas não é disso que está se tratando. O caminho é difícil, meu irmão. Mas o caminho que é difícil, ele te leva para a salvação. Aquilo que pode parecer um tempo de sofrimento para você, é o tempo de preparo que Deus está fazendo contigo para você alcançar o propósito que Ele tem para você. Então, lembre-se, aquilo que Deus falou em Isaías 57:15, que diz assim: habito no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. É Deus falando. A restauração de Deus, ela não vem para aqueles que se acham fortes, mas sim para aqueles que sem Deus não podem continuar, cara. Se você se acha forte, acha que na força do braço tu consegue tudo, cara, não é para você a restauração de Deus. Agora, se você reconhece que sem Ele você não é nada, que você precisa disso, aí, meu irmão, é aí que Deus vai começar a restauração da tua vida, do teu processo. Se hoje seu coração está despedaçado, creia, Deus ele está mais perto de você do que nunca. Se hoje você está passando por uma crise, por qualquer... Cara, Deus ele está pertinho de você. O que parece ser o fim pode ser apenas o início de uma nova história. Porque é bonito quando a gente canta, né, Fernandinho? Uma nova história Deus tem para mim. Só que na hora de viver, ninguém quer viver. Porque para escrever uma nova história, meu irmão, a gente tem que passar pelo processo. Para fazer um novo vaso, o antigo precisa ser quebrado. Você está entendendo? Não é mole, não. Ele não despreza lágrimas sinceras, cara. Deus ele não vai desprezar e sempre vai transformar a dor em propósito. Então não importa a dor que você viveu, você está vivendo, o que você passou, tudo isso tem um propósito de transformar a tua vida e te levar a um lugar que é mais perto de Deus. Um lugar onde você vai confiar mais em Deus. Hoje é o dia da restauração. Né? Parece até aquela chamada daqueles cultos do poder, né? Hoje é o dia da restauração. Mas hoje é o dia que Deus escolheu para te restaurar, cara. Rapaz, quando eu morava na Rasa, que eu vim morar aqui, não tem nada a ver com a pregação, deixa eu falar. Pô, 7 horas da manhã passava o carro. Hoje, culto de libertação. Se você está com enxaqueca, dor de cabeça, o teu casamento está acabado, venha participar do culto de libertação. Misericórdia, meu irmão. 7 horas da manhã ninguém aguentava. Era isso e supermercado de ano. Tá amarrado, nunca mais fui naquele supermercado só de raiva. Mas, pô, não vou, o cara me acorda 7 horas da manhã, eu não vou nesse mercado, rapaz. Eu não vou, eu vou no outro. Né? Mas, cara, hoje é o dia que Deus escolheu para te restaurar. Porque você está aqui, Ele lançou essa palavra sobre esse lugar hoje. O Senhor, Ele está te levantando, Ele está curando as suas feridas e Ele está renovando a sua força nesse momento. Eu tenho certeza que cada palavra lançada aqui começou a entrar no teu coração de uma forma diferente e Ele quer te tirar daqui essa noite diferente do que você entrou. Então creia, porque quem se quebra diante de Deus será restaurado pelas mãos de Deus. Não é pela mão de um pastor, não é pela placa de uma igreja. É o próprio Deus que vai fazer isso com você. Deus,
Ele tem chamado você para experimentar a bondade dele. Tá acabando, tá? Hoje é VaptVupt. Eu sei que vocês querem ter comunhão, comer pizza. O outro lá é sócio da forneria, meu irmão. Sai daqui correndo, é pizza. É o dia da pizza, né? Olha lá, já tá rindo. Então quanto mais cedo, mais pizza pode comer, né, pô? Vambora. Mas Deus, ele tem chamado cada um de nós para experimentar a bondade dele. E será que a gente tem ouvido esse chamado? Salmo 34, versículo 8 diz assim: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Davi, ele não escreveu esse versículo como uma teoria, mas ele escreveu como alguém que havia experimentado e provado da bondade de Deus em meio às batalhas da vida. Ele provou por tudo isso aqui. Ele não era só um teórico que falava de coisas que não sabe. Ele viveu. Ele não apenas sabia que Deus livrava, restaurava e sustentava. Ele experimentou isso pessoalmente. Eu posso te falar, eu experimentei cada uma dessas coisas aqui de Deus. Deus, ele me livrou, ele me restaurou e ele tem me sustentado a cada dia, cara. A cada dia. Você pode ter certeza disso. E parece assim, não, mas o pior já passou. Cara, a gente nunca sabe a luta da manhã. O irmão ali sabe as dores que eu sinto, né? Não é não? Mandou mensagem para mim: pastor, não foi? Cara, eu agora estou para fazer a cirurgia. E é de luta em luta, meu irmão. Vai parar? Ele vai me livrar. Está me sustentando. A palavra hebraica ta'am, traduzida como provai, ela carrega a ideia de saborear, de degustar. Ou seja, não se trata de um conhecimento superficial, mas de uma experiência real e profunda com Deus. É isso que a igreja precisa ter. Não é um relacionamento superficial, não é algo corriqueiro de 5 minutos. Você tem que desenvolver um relacionamento. Quem é casado aqui, levanta a mão. Como é que foi para você casar? Você tem que desenvolver um relacionamento profundo, né? Né, Tagor? Não é isso? Mas o nosso relacionamento com Deus não é comparado da noiva com o noivo? Meu querido, você tem que desenvolver esse relacionamento com Ele, cara. Um relacionamento de profundidade, de entrega, de transparência, sinceridade. Você tem que provar, saborear, degustar esse relacionamento. Eu vou falar de novo, né, cara? Eu sou chato pra caramba, eu falo. Meu povo perece falta de conhecimento. Palavra no raiz primitiva quer dizer o quê? Conhecimento. Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Não é só ler a Bíblia, é relacionamento que Deus quer conosco. É necessário ler a Bíblia? 100%. Mas sem relacionamento não adianta nada. Assim, como ninguém pode descrever plenamente o sabor de um alimento até que a pessoa experimente, não é verdade? Quem aqui já experimentou pitaia? Quem não experimentou, levanta a mão. Aí, vem aqui, irmão, descrever o sabor da pitaia para mim. Tu consegue? Não consegue. A bondade de Deus, ela precisa ser vivida e não apenas ouvida. Senão você não tem como descrever. Você tem que provar. Você tem que mergulhar nessa verdade. Davi, ele escreveu esse salmo após um período turbulento, fugindo para salvar a própria vida, enfrentando desafios aparentemente impossíveis aos olhos humanos. Só que mesmo assim ele não perdeu a fé dele. Pelo contrário, ele nos convida a saborear, a degustar, a provar e ver como Deus é bom. Você está disposto a provar isso? Você está disposto a mergulhar nessa verdade? Porque independentemente das circunstâncias, Deus é bom. Mas você precisa provar disso para você testemunhar. Muitos conhecem Deus apenas de ouvir falar.
Mas Deus, Ele quer que você experimente quem Ele realmente é. Ele quer que você experimente. Jó, ele declarou algo semelhante após o seu processo de dor e de restauração. Lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, diz assim: de fato meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Você quer ser aquele que só ouve falar e fala de história dos outros? Ou você quer ter a tua história com Deus? Mas quando você fala, eu quero ter minha história, meu querido, você sabe que vai vir loucura, porque vem um propósito, e para ser um propósito a gente tem que ser transformado, a gente tem que passar pelo processo. Não tem como. Mas eu ainda assim, sabendo disso tudo, eu quero ser aqueles que contemplam a face de Deus, que vivem um propósito. Talvez você hoje esteja aqui dentro vivendo um tempo difícil, mas essa pode ser a fase onde você vai ver Deus se revelar a você de uma forma que você nunca viu antes. Você só precisa estar sensível. Você não apenas saberá que Deus, Ele responde às orações, mas você viverá as respostas dEle, cara. Olha que maravilhoso você viver as respostas de Deus. Às vezes a gente não entende nada, o pau está quebrando, a gente não sabe de onde está tomando bordoada, meu irmão. Já viu briga de torcida? É paulada de bandeira para um lado, morteiro para o outro, não sabe de onde está vindo. Aí vem um policial de cavalo já dando com a espada de lado. Meu irmão, é loucura. E olha que eu já vivi isso na minha adolescência, eu era de torcida organizada. Não estou falando que quem não sabe, eu vivi, meu irmão. Mas a vida, às vezes a gente se sente assim, a gente não sabe de onde está vindo, e aí é difícil. É difícil. Só que quando você escolhe confiar em Deus, você não vê. É Deus. Você vive as respostas dele à tua oração. Você não vai apenas ouvir sobre restauração, mas você verá milagres na tua casa, na sua família e no teu ministério. É difícil, mas você vai ver, creia. Tenha fé. A fé, ela não se sustenta apenas de histórias que a gente ouve sobre Deus, mas de experiências que vivemos com Deus. Então eu quero te convidar a você hoje ficar de pé, baixar a sua cabeça, fechar os olhos, porque hoje Deus, Ele te convida para um nível mais profundo. Não basta apenas saber que Ele é bom, é preciso provar, é preciso mergulhar, é preciso confiar. Se você buscar Ele, Ele vai se revelar a você. Se você clamar, Ele vai te responder. Esse é o tempo de viver aquilo que Deus tem para você. Se você deseja um novo tempo de busca, livramento e restauração, se essa palavra foi com você essa noite, sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Enquanto a gente ouve esse louvor que a banda vai tocar, sai do teu lugar, porque Deus, Ele te convidou aqui nessa casa. Foi o próprio Espírito Santo que te conduziu até aqui essa noite, porque Ele quer te dar livramento, Ele quer restaurar você. Então sai do teu lugar enquanto a gente escuta esse louvor em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a toda noite, me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Os meus amores
Sabe quando a gente falou aqui no início que a gente precisa ser sincero na presença de Deus? Deus está falando que tem pessoas aqui que estão com áreas da vida destruídas. Pessoas que estão aqui com áreas da vida precisando de um livramento, de uma restauração. E Deus, Ele sabe o teu coração, Ele sabe tudo que você está vivendo, mas Ele te chamou aqui nesse dia para você entender isso e quebrantar o teu coração na presença dEle, porque Ele quer o teu coração quebrantado. E até quando você vai enrijecer a sua cerviz? Até quando o teu coração vai parecer como um coração de pedra? É momento de você chorar na presença de Deus, é momento de você se rasgar, não as tuas vestes, mas o teu coração completamente, falar: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso desse livramento, eu preciso dessa restauração. Sem a Tua presença eu sei que eu não consigo, mas me dá sabedoria, me dá discernimento. Sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. O propósito de Deus no nosso processo de restauração não é nos expor, mas expor aquilo que tem de ruim dentro de nós e transformar em algo que venha dar glória para Ele, em algo que venha apontar para a verdade de Deus, o amor de Deus e a glória de Deus. Então não temos, Deus está ouvindo a tua oração. E se você que recebeu essa palavra hoje, mesmo você que já veio aqui na frente, até você que de repente não veio, coloca a tua mão no coração e repita comigo: Senhor, eu te buscarei
com intensidade. Eu creio que tu me livras de todo medo e que restaura o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra venha acender um fogo novo na sua vida, um fogo de Deus, porque Deus ele está respondendo, ele está livrando e restaurando você. E se você crê nisso, então receba essa palavra em nome de Jesus e aplauda Ele de todo o coração. Aplauda Ele, pois Ele é Deus e Ele está aqui. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Glória a Deus.